texto da semana passada, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Se afastou quando decidiu se esconder, se afastou quando escolheu permanecer distante de Deus, e o tempo foi passando, e essa vida distante de Deus, escondido de Deus, ou tentando se esconder de Deus, se tornou um estilo de vida. Um estilo de vida. E aí Deus escolheu um homem, para a partir desse homem, Deus iniciar um relacionamento em nível pessoal profundo. O nome desse homem era Abrão. E esse homem, ele tinha uma esposa. Esse homem tinha uma esposa chamada Saraí. E Deus, essa mulher, a Bíblia chama ela de estéril. E Deus cura a esterilidade da esposa de Abrão e lhe dá um filho na velhice. Então eles se tornam agora uma família completa. Uma família completa que frutifica. Uma família. Então era um homem. Deus se apresenta a esse homem, Abrão. Esse homem apresenta Deus à sua esposa. E agora eles são um casal, servindo a Deus, seguindo Deus. Deus presenteia esse casal com um filho, agora eles estão uma família seguindo Deus.
Uma família num relacionamento íntimo e pessoal com Deus, como era para ser com Adão. Essa família frutifica e se torna um clã, com dezenas e dezenas de famílias, outras famílias, porque aí vem o Jacó tem 12 filhos, 13 na verdade, cada um vai tendo filhos e tal, e essa família se torna um clã com dezenas, quase 100 pessoas, e agora nós temos um clã de pessoas num relacionamento pessoal com Deus. Esse clã, que a gente chama de hebreus, né, os que cruzaram o rio é o Eufrates, se torna uma etnia, se torna um povo, e esse povo mantém um relacionamento pessoal com Deus. Esse povo mantém um relacionamento íntimo, especial com Deus, e esse povo que faz isso é uma estratégia de Deus para mostrar ao mundo que é possível se relacionar com Deus em nível pessoal. Esse era o plano com Adão, o Adão rompeu com Deus, outros que vieram depois de Adão escolheram o estilo da ruptura, da rebelião como estilo de vida, e agora nós temos uma família que se torna um clã, que se torna um povo, uma etnia. Um povo que se relaciona com Deus em nível pessoal, que fala com Deus, que Deus fala com eles, que Deus corrige eles e tal. E esse povo ele é chamado de povo exclusivo, especial, zeloso de boas obras e tal. E esse povo tem um papel no mundo. Mostrar que é possível ser cuidado por Deus nesse mundo. É possível ser guiado por Deus no mundo. É possível andar em relacionamento com Deus no mundo. É possível estar nesse mundo, andar nesse mundo, viver nesse mundo, mantendo o relacionamento com Deus ativo. Não a partir da rebeldia, da rebelião, mas a partir da submissão e da obediência. Esse é o papel de Israel no contexto. Deus coloca Israel em Canaã, depois de tirá-los do Egito, e fala assim, vocês não vão se misturar com esses povos, e eles vão olhar para vocês, e vão ver como é que um povo que anda com Deus vive. E eles vão olhar para vocês não vão olhar para eles. Eles vão olhar para vocês e eles vão perceber alguma coisa diferente em vocês. Ou seja, é possível viver com Deus nesse mundo, ser cuidado por Deus nesse mundo, viver conforme Deus está falando, seguir as diretrizes de Deus nesse mundo e caminhar com Deus, tendo Deus como seu guia, tendo Deus como sua referência, porque quando Adão rompe com Deus, ele deixa de ter Deus como referência. Quando a serpente fala, Deus disse isso, mas é mentira. E quando eles rompem, quando eles comem do fruto, eles estão dizendo assim, a serpente está certa, Satanás tem razão. Satanás tem razão. Não é possível viver nesse mundo tendo Deus como minha única referência. Eu vou romper com isso. Eu não quero mais ter Deus como minha referência. Certo não é o que Deus diz, certo é o que Satanás está falando. Errado não é o que Deus diz, errado é o que o Satanás está dizendo. Satanás tem razão. Esse é o cerne, o âmago da rebeldia. O âmago da rebelião é Deus está errado, Deus está equivocado, Deus não é mais a minha referência de certo e errado, bom e mal, pode ou não pode. Bom, o que nos leva de volta ao Éden. Porque era isso que Deus havia proposto a Adão. Eu quero andar com você, eu quero caminhar com você, eu quero falar com você todo dia, eu quero manter a minha relação contigo em nível pessoal, e você vai ser essa pessoa que vai mostrar para todos que vierem depois que é possível andar ouvindo a minha voz, viver ouvindo as minhas palavras. E Adão quebrou a possibilidade. Adão quebrou a possibilidade de viver aqui na terra tendo Deus como referência de tudo. Adão rompeu com Deus, quebrando a possibilidade de viver aqui, levantar cedo e tal,
tendo Deus como referência. Por isso Deus chama Abrão, que trouxe por milagre, porque a sua esposa era estéril, o Isaac. O Isaac se casa e a esposa amada de Isaac, a Rebeca, também era estéril. E por milagre, Deus traz o Jacó, que tem uma esposa amada chamada Raquel, que também era estéril, que por milagre gera as 12 tribos e tal, e Israel se torna uma nação, e essa nação se tornou o povo de Deus, que, como sabemos, seria o modelo, entenda-se, o protótipo de como é que Deus lida com um homem que se submete à vontade de Deus. Essa é a ideia. O Abrão se submete à vontade de Deus. Quando? Quando Deus fala assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E esse é o maior ato de fé de Abrão. Você sabe que Abrão é chamado na Bíblia de pai da fé. Só que ele não é pai da fé porque ele ofereceu Isaac. A Bíblia diz que ele é o pai da fé porque ele, ouvindo Deus, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Porque quando Deus mandou oferecer o Isaac, ele já sabia quem era Deus. Ele já sabia quem era Deus. Mas quando Deus disse: Abraão, a primeira vez, é uma voz falando com ele, uma voz: Abraão. Ele: que é isso? Quem é esse? E aí Deus disse para ele: eu sou Deus, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sai no seu portão, escolhe uma rua e sai andando. Para onde? À esquerda ou à direita? Não importa, eu vou te mostrar. Vai andando. Tá, mas eu vou para a rodoviária? Pode ser, eu vou pegar um ônibus para João Pessoa ou para Santa Catarina? Não tem problema. Vai andando, eu vou te mostrar. O que importa é que você se torne um peregrino agora. E aí o Abraão obedece, a Bíblia diz que ele foi justificado quando obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Então, Israel se torna uma nação, e como nação se torna o povo modelo de povo de Deus. Israel se torna uma nação, e essa nação se tornou o povo de Deus, que, como sabemos, seria o protótipo de como é que Deus lida com um homem que se submete a ele. Porque Abraão se submeteu, Isaac se submeteu, Jacó se submeteu. É um povo submisso a Deus. Que Deus fala e esse povo ouve. Que Deus fala, vai para a direita, e ele vai para a direita. Que Deus fala, para, e ele para. No deserto, Deus estava adestrando os hebreus. Só olha para a nuvem. Quando a nuvem andar, você anda. Quando a nuvem parar, você para. Então, Deus está formando um povo obediente à sua voz. Coisa que o Adão não conseguiu. Bom, a gente sabe o que houve. Vamos lá, senão vai ter que ter terceira parte. Não vai dar, né? Sabemos o que houve. Israel, como modelo, também se comprometeu. Também falhou. A exemplo de Adão, Israel como modelo também falhou. Israel provou que a queda, a rebelião, está arraigada em nossa natureza. E que a gente não consegue viver sem que a nossa ruptura com Deus seja a base da nossa existência. A gente, olhando para as páginas da Bíblia, e não somente, mas olhando também para a nossa vida como um todo, a gente percebe que a queda faz parte da nossa natureza, e que todos nós somos caídos, e que por mais que você prometa, e jure com os pés juntos, com as mãozinhas entrelaçadas, e caia de joelhos, você vai errar. Você vai falhar, você vai cair, porque cair faz parte da nossa natureza. O pecado é a nossa natureza. Isso significa, por exemplo, que pecar faz parte de nós. Eu dou o exemplo que respirar, nós somos seres aeróbicos, e respirar faz parte da nossa natureza. Se a gente não respirar, a gente morre. A gente sente dor para respirar? Não. Quantas vezes você respirou desde quando começou esse culto? Você sabe? Não. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza. A gente não se esforça.
Aquilo que é natural para nós, a gente faz sem esforço. O que é antinatural, custa. O que é natural, não dói. Então, respirar para nós faz parte da nossa natureza, assim como pecar faz parte da nossa natureza. Então, o pecado é a natureza do homem. Isso significa que pecar faz parte de mim, pecar faz parte de você, e nós não conseguimos viver sem pecar. Para nós, pecar é a nossa realidade. E santidade, o que é santidade? É um esforço que temos de fazer. Quando você diz assim, eu quero me santificar, em outras palavras, você está dizendo, eu quero romper com a minha natureza. Eu quero romper com aquilo que é natural a mim, porque para mim é natural mentir, porque para mim é natural cobiçar, porque para mim é natural passar a perna no outro para me dar bem, pouca farinha, meu angu primeiro. Essa é a minha natureza. Essa é a tua natureza, essa é a nossa natureza. Nos mínimos detalhes. E a diferença entre nós e as crianças é que a gente aprendeu a disfarçar, mas as crianças também têm a natureza caída. Por isso que criança não gosta de dividir. Nós também não gostamos de dividir, só que a gente disfarça bem. Você quer mais um? Você fala, não, obrigado. Para a criança, você quer mais um? Quero. Aí a mãe fala assim, é só um. A mãe... Você chega lá, é só um. Aí a criança fica lá com o olho assim e tal. Porque a natureza ela não domina esse negócio. Faz parte dela, é natural a ela. Ela quer, quanto mais tem, ela mais quer. E essa é a nossa natureza. A diferença é que a gente disfarça bem. Pelo menos a gente tenta disfarçar bem. Às vezes ele disfarça bem, às vezes não. Enfim. Quando Jesus chega, através da encarnação, obviamente, porque quando eu falo chega, né, parece que ele foi criado, mas... Ele é incriado, mas quando ele encarna, quando ele chega através da encarnação, ele mostra para mim, ele mostra para você, ele mostra para a gente, que é sim possível viver submisso a Deus sendo um homem. A ideia da encarnação de Cristo é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que é possível se submeter a Deus como homem. Por isso a Bíblia chama Jesus de último Adão. Ele é o Adão, porque Adão em hebraico significa homem. O nome do Adão é homem, que também pode ser humanidade. A palavra Adão em hebraico é homem, ou humanidade. Então Jesus é o Adão perfeito. Jesus é o Adão que mantém a comunhão com Deus o Pai acima de tudo. Jesus é o Adão que não negocia, que pode vir Satanás e tentar e ele não vai cair, porque o Adão caiu diante da tentação. Satanás tenta Jesus e não funciona. Jesus é o Adão perfeito. Jesus é o Adão que prefere a comunhão com o Pai do que as ofertas de Satanás. Jesus é o Adão que escolhe a submissão ao Pai como estilo de vida. Por isso Jesus inicia o seu ministério como todos iniciaram, através do batismo. Quando Jesus entra nas águas do Jordão, quando Jesus... O nosso assunto é o Pai Nosso, a gente está na introdução, vai terminar hoje. Quando Jesus se submete ao batismo nas águas do Jordão, pelas mãos de João, ele está tornando público o seu compromisso de viver submisso ao Pai o tempo todo, que o primeiro Adão não conseguiu. Que o Abraão, depois de mudar o nome para Abraão, falhou também, porque ele também teve crises de caráter, assim como Isaac, assim como Jacó, assim como todo comedor de arroz e feijão. E até quem não come arroz e feijão. Quando Jesus chega e entra nas águas do Jordão, quando Jesus chega e mergulha nas águas do Jordão, ele está não se representando, porque ele não precisava ser batizado, porque essa é a fala de João,
Peraí, vamos lá. O João disse assim, é você que precisa me batizar e não eu te batizar. Eu que preciso ser batizado. E é o Senhor que vem, e Jesus fala assim, por enquanto precisamos cumprir toda a justiça de Deus. O que é que Jesus está falando? Que Jesus está mergulhando nas águas do Jordão, mas ele não está se representando, ele está te representando e me representando, ele está nos representando. Quando Jesus mergulha no Jordão pelas mãos de João nas águas do batismo, qual é a mensagem de João? A mensagem de João é sobre uma vida de arrependimento. O que é viver como um arrependido? É viver tendo Deus como sua referência. Coisa que o Adão não conseguiu, que ninguém conseguiu. E quando Jesus se submete ao batismo, quando ele entra nessas águas diante dessa mensagem, e quando ele emerge dessas águas, ele está mostrando que é possível ser uma nova criatura, vinda das águas, completamente submisso ao Pai. E quando isso acontece, os céus se abrem. Quando Jesus sai das águas do batismo, os céus se abrem. E o Espírito Santo vem. Os céus se abrem como era na época de Adão. Aberto, acesso livre ao Pai. Eu gosto de ler esse momento. Os 3 evangelhos sinópticos apontam o batismo de Jesus. Marcos 1, Mateus 4, Lucas 4. Embora o de Mateus seja o mais completo, eu gosto muito do de Marcos 1. Coloca aí Marcos 1, versículo 9, 10 e 11. 3 versículos. Diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Eu gosto dessa versão. Ou o céu se abrindo. A palavra grega ali é a palavra nesse texto de se rasgar. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus dizendo, tu és o meu filho, amado. Adão era um filho, mas rompeu com Deus. Chega Jesus, o último Adão, e quando se submete ao batismo, se coloca em estado de obediência ao Pai, de submissão ao Pai, os céus se rasgam. E o Espírito Santo chega sobre ele, e o Pai diz, esse é meu filho, eu gosto dele, eu tenho prazer nele. Eu me comprazo nele. Quando Jesus emerge das águas do batismo, os céus se rasgam e o Espírito Santo vem sobre ele, e os céus rasgando-se, passa a ideia de alguém ávido por sair, e que na primeira oportunidade rompe com tudo que o prendia, que o segurava, e vem para a terra. E chega, e habita nele, e está com ele. E o que é que mantinha o Espírito Santo longe de nós? A desobediência. É a desobediência que nos mantinha longe do Espírito Santo. Por isso que quando você se batiza, você está voltando da rebelião. Quando você se batiza, você está voltando da rebeldia. Ao se batizar, você está se submetendo à vontade de Deus. Você está dizendo o seguinte, o Senhor tem razão e eu sou um pecador. Bom é o que o Senhor disser que é bom, o Senhor é a minha referência. Certo é o que o Senhor disser que é certo. E errado é o que o Senhor disser que é errado. Ao se batizar, você está se submetendo à vontade de Deus. Ao se batizar, você está mostrando a todos que você não faz mais parte da rebeldia nem da rebelião. E é aí que o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós quando nós nos colocamos em estado de submissão. É por isso que se você está na igreja, mas vive em pecado, o Espírito Santo não está na tua vida. Porque o Espírito Santo vem quando nós estamos em estado de submissão ao Pai. E nós só sabemos de tudo isso graças a Jesus de Nazaré. Voltemos ao momento que Jesus nos ensina a orar. Ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na aula passada, na semana passada,
nós falávamos acerca da importância que é quando nós oramos dizendo santificado seja o teu nome. E hoje eu quero falar mais pormenorizadamente sobre isso. Primeiro ponto, quando Deus santifica seu nome, todos são abençoados. O que é isso? Pai nosso que estás nos céus. Se o Pai é nosso, a gente é irmão. Se a gente é irmão, é um pelo outro. Porque o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, o teu problema é problema nosso. Por isso que nós nos preocupamos uns com os outros, porque o Pai é nosso, e o teu pecado é problema nosso, a tua dor é problema nosso, a tua angústia é problema nosso. Por isso a gente tem roda de oração, e a gente tem grupo de oração, e a gente tem partilha com necessitados, e quando não consegue pagar a conta, a gente ajuda a pagar, porque o teu Pai é nosso. O Pai é nosso. A gente não consegue resolver todas as dores de todos, porque a necessidade é muita, mas quando chega em nós, quantos carros nós já demos para irmãos? E moto, e ajuda a pagar isso, aquilo, e dívida, e coisas que vocês nem sabem. E que o dinheiro de vocês ajudou. Porque o Pai é nosso. Está doendo aí? A tua dor é um problema nosso. Porque o Pai é nosso. Você está andando na rua, você vem um pedinte. Você fala, tem mais o que fazer. Tal. Mas se esse pedinte for o seu irmão, ele é filho do teu pai, da tua mãe, você cancela qualquer coisa. Você fala, peraí, cara, o que você está fazendo aí? Não, vamos tomar um banho, vamos lá em casa. Bom, a Bíblia diz que a gente tem que fazer o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé, talvez inclusive por conta da necessidade gigante, a possibilidade menor. Então, pelo menos dentro do nosso quadrado, tem que ser um pelo outro. É assim que nós aprendemos nas Escrituras. Então, o Pai é nosso. Santificado seja o teu nome. Na primeira parte, falamos sobre a oração e a forma como Jesus nos ensina a orar. E aprendemos que Ele nos ensinou a orar pela santificação do nome do Pai. Pai nosso. Santificado seja o teu nome. É o versículo 9, é o primeiro versículo. Mas, finalmente, o que é que significa santificar o nome de Deus? Eu participei daquele debate com os judeus, rabinos, e a primeira fala do judeu é o seguinte, o Deus cristão não é o Deus dos judeus. E a minha primeira fala foi o seguinte, vocês não são donos de Deus. Vocês, judeus, não têm procuração para serem donos de Deus. E por que eu disse isso? Porque eles não entenderam que o relacionamento pessoal e especial, que eu reconheço especial e pessoal, que Deus tem com Israel, é uma amostragem. É uma amostragem para mostrar para todos como é que Deus quer ser Deus de todos. Por isso Deus manda, não só em Israel, mas Ele levanta reis em outros países, dentro da Bíblia. Ele manda o Elias levantar como rei Azael na Síria. Mas na Síria, o que Deus tem com a Síria? Então, o que significa santificar o nome de Deus? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí agora, abrisse a Bíblia mesmo. E lesse comigo na sua Bíblia um texto muito importante, com atenção e calma. Para de olhar no relógio. Vamos lá. Ezequiel 36. Vamos aprender o que é santificar o nome de Deus. Ezequiel 36. A gente vai ler. Eu leria o capítulo todo, vale a pena, super vale a pena, fica de tarefa aí. Mas vamos ler o verso 22. O texto diz assim. Disse, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Eu estou vendo, houve muita gente folheando a Bíblia, acha aí. Ezequiel 36, 22. Achou? É quando não acha, né? O texto diz assim. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus.
Não é por amor de vós, veja Deus falando para Israel, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram, entre as nações por onde vocês andaram. 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a santidade perante elas. Aqui Deus está dizendo que vai santificar o nome dele diante das nações. Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos tirarei para a vossa terra, vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Agora você percebeu que Deus vai fazer isso não porque eu amo, não é por amor a vocês que eu vou fazer tudo isso. É por causa do meu nome. Versículo 30. Multiplicarei o fruto das árvores, prosperidade, a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e vocês terão nojo de vocês mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Não é por amor de vós, que fique bem entendido, versículo 32. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová, que isso seja notório. Envergonhai-vos, confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Esse texto é profundo demais, merecia mais várias semanas. Mas basicamente Deus diz que havia castigado o povo porque o povo pecou contra ele. Ele tirou o povo do Egito, colocou lá em Canaã, teve um combinado, eles não cumpriram o combinado. Nós não cumprimos os combinados com Deus. Isso é um fato. Isto é um fato. Você não cumpre os combinados com Deus. Tua mulher não cumpre. Teu marido não cumpre. Eu não cumpro. Basicamente, Deus diz assim, olha, eu castiguei vocês por causa da nojeira que vocês aprontaram. Porque vocês pecaram contra mim. E vocês me fizeram vergonha. Porque eu fui reduzido a uma divindadezinha como as divindadezinhas pagãs. Porque os deuses pagãos eram deuses subdivididos. Deus da chuva, Deus do vento, Deus do mar, Deus da plantação, Deus das águas, Deus das montanhas, Deus dos vales, Deus de não sei o que lá. E aí chega Deus, o Deus de todos, o Senhor de tudo e todos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E coloca lá um povo e fala assim, eles vão olhar para vocês e vão enxergar a mim. Só que esse povo fez vergonha. Esse povo fez vergonha. Daqui a pouco eles estão lá ajoelhando diante de Baal, diante de Azerá, diante dos deuses cananeus. E aqui Deus diz que vai fazer uma coisa extraordinária. Mas o que é que Deus vai fazer? A primeira informação que temos é que Deus vai vindicar a santidade do seu nome. Ele vai dizer assim, eu vou santificar o meu nome. E vou mostrar para vocês como é que santifica meu nome.
E aí o povo de Israel fala, ei, como é que o senhor vai santificar o seu nome? E aí Deus fala assim, eu vou fazer uma coisa extraordinária. Mas a primeira informação que vocês vão ter é que isso não é por mérito de vocês. Não é porque vocês são bons, mas porque eu sou bom. Não é porque vocês merecem, mas é porque eu sou bom. E aí Deus vai dizer que não é por mérito de Israel, mas é por conta de uma curiosidade. Qual curiosidade? É que Deus, em algum ponto, colou, vinculou, prendeu o nome dele naquele povo. Então agora o nome de Deus está nesse povo. E esse é um ponto que a gente tem que entender. Deus diz que vai vindicar o seu nome de uma forma que as nações reconhecerão que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e o resto é imitação barata. E a função de Israel em Canaã era anunciar esse Deus único, todo-poderoso, que não era uma divindade segmentada, mas o único Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E aí Israel fez feio. Como sempre, como Adão fez, como Abraão fez, como você fez, como eu fiz, a gente não consegue. E aí Deus entra e fala assim, eu vou santificar o meu nome. E aí Deus está dizendo que Israel foi uma vergonha, mas que Deus vai resolver. Fala, vocês fizeram feio, mas eu vou resolver. Eu falei, como o Senhor vai resolver? Versículo 23. Eu vou vindicar a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, que vocês profanaram. Aí você fala assim, tá, e como é que o Senhor vai fazer isso? Versículo 24. Bom, eu vou tomar vocês das nações e vou colocar vocês de volta naquele lugar, o que é impossível aos homens. Porque você pega um saco de farinha e espalha no meio da ventania, e 70 anos depois você fala assim, pega todos, coloca tudo dentro do saco. É possível? Não. Isso é Israel, que foi espalhado entre as nações. E 70 anos depois, Deus diz assim, eu vou congregar vocês de novo lá, naquele mesmo pedaço de terra, e eu vou dar para vocês novamente. Eu vou tomar, versículo 24, eu vou santificar meu nome. Como? Eu vou tomar vocês das nações, e vou congregar vocês de todos os países, e vou trazer vocês para essa terra. Versículo 25. Depois, eu vou aspergir água pura sobre vocês. E eu vou purificar vocês de todas as imundícies de vocês, de todos os ídolos de vocês. E depois, eu vou dar para vocês um coração novo. E vou colocar dentro de vocês um espírito novo. E eu vou tirar de vocês o coração de pedra. E eu vou colocar em vocês um coração de verdade. E depois, se não tiver bom, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E eu vou fazer esse meu espírito habitando em vocês, vocês vão conseguir o que vocês não conseguiram sem o meu espírito, que é andar nos meus estatutos, é guardar os meus juízos. Então veja bem, o que é santificar o nome de Deus? Deus está dizendo o seguinte, eu vou tomar vocês das nações, eu vou, sublinha aí, tomar das nações, eu vou, em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou santificar o meu nome, resgatando vocês. Pastor, como é que Deus santifica o nome dele? Resgatando a gente. Deus vai santificar o nome dele resgatando a gente. Deus santifica o nome dele no resgate que ele faz de nós, que somos ovelhas perdidas. E aí ele diz assim, como é que ele vai santificar o nome dele? Aspergindo água pura sobre nós. Ele está dizendo em outras palavras, eu vou santificar o meu nome, tendo um relacionamento especial com vocês, apesar do que vocês aprontaram, eu vou santificar vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou batizar vocês com água pura, e eu vou ter um relacionamento íntimo, pessoal e perfeito com vocês. E se não tiver bom, eu vou multiplicar, versículo 30, lá no 30, nem sei se a gente leu, eu vou multiplicar os frutos das árvores, ou seja, eu vou santificar o meu nome, cuidando da provisão do dia a dia de vocês. Gente, quando nós oramos, Deus, Pai nosso,
santificado seja o teu nome, esse negócio é uma coisa muito profunda. Isso é uma coisa muito profunda. Porque por alguma razão, Deus fez uma coisa fora da caixa, fora de órbita, que é, Ele colocou o nome dEle em nós. Ele vinculou o nome dEle a nós. Quando você se envolveu, o nome dEle agora está em nós. E isso é uma loucura, porque Ele atrelou o nome dEle a nós. E isso acontece de tal maneira que quando você não oferecer mais nenhum motivo para Ele te ouvir, Ele ouvirá. Porque o nome dEle está em jogo. Quando a gente não tiver mais nenhuma boa razão para sermos perdoados, Ele ainda está disposto a perdoar, porque Ele colocou o nome dEle em nós. Não é por nós, é por Ele. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele... Porque não pode negar-se a si mesmo. Não é sobre você, é sobre Ele. Quando não houver mais nenhuma boa razão em você, para que Ele incline seu ouvido, para ouvir a sua oração, Ele ainda inclinará. Ele ainda vai ouvir, Ele ainda vai salvar, Ele ainda vai santificar, porque Ele colocou o nome dEle em nós. E aí Ele fala para Ezequiel, eu vou vindicar a santidade do meu nome. E aí Ezequiel, como o senhor vai fazer isso? Fala para Israel o seguinte, não é por amor a vocês exatamente, mas porque eu vinculei meu nome a vocês, e eu não vou passar esse carão no meio das nações, colocando meu nome em vocês. Então agora eu vou santificar o meu nome na vida de vocês, e todos saberão que eu sou o Senhor. E como eles saberão que eu sou o Senhor? Bom, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Começa pelo resgate. Quantas vezes uma ovelha pode se perder e o bom pastor pode encontrá-la? Não sei. Muitas vezes. Porque você já se perdeu várias vezes. Porque sem tirar o nome do rol dos membros da igreja, você já se perdeu várias vezes. Eu já me perdi várias vezes. E toda vez que a gente estava longe de Deus, chega o bom pastor. E nos segura com amor. E nos resgata e nos traz aos seus ombros. Lembra da música do bom pastor? Eu não lembro como começa a música. Com amor o pastor, eis que busca sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. E aí segue, eu não sei as estrofes. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, até a ovelha abraçar, e trazê-la aos seus ombros com amor. Talvez Ele esteja fazendo isso agora. Aqui, agora, nesse culto. Dizendo para você, está vendo? É para você essa palavra. Você está longe aí, você está distante aí, e eu estou aqui chamando você. Mas não é porque você é bom, é porque eu colei meu nome em você. E eu vou santificar o meu nome na tua vida. Então, primeiro, a gente está no primeiro, né? Meu Deus. Quando Deus santifica o seu nome, todos são abençoados. Todos são abençoados. Versículo 23 lá do texto de Ezequiel. Eu vou vindicar a santidade do meu nome. 24. Eu vou trazer vocês das nações. 25. Eu vou aspergir água pura sobre vocês. 26. Eu vou dar um coração novo para vocês. É assim que eu vou santificar meu nome. Abençoando você, resgatando você, batizando você, colocando um coração novo em você. Versículo 27, colocando o meu espírito em você, que te ajude a
andar nessa vida sem sair da minha vontade. Versículo 28, e vocês vão ser meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. Versículo 29, e eu vou purificar vocês de todas as imundícies. Versículo 30, e eu vou multiplicar os frutos das árvores e a novidade do campo, para que vocês não saibam o que é fome. Eu vou prosperar a vida de vocês. Você está entendendo o que acontece quando Deus diz, eu vou santificar o meu nome? Versículo 32, e isso não é por amor de vocês, que fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Ou seja, esse texto é um texto profundo demais. Porque esse texto está dizendo o seguinte, Deus, para santificar o nome dele, ele vai abençoar todo mundo. Deus, para santificar o nome dele, ele está abençoando todo mundo. Aí você fala assim, pastor, mas peraí, como é que Deus vai abençoar todo mundo? Então, é porque Deus não está dizendo que vai trabalhar assim pelo correio, né? Ele não vai dizer assim, você quer se consertar comigo? Manda teu CEP, que eu vou mandar a prosperidade lá na tua casa. Não, ele vai prosperar a empresa que você trabalha só para abençoar você. Então, isso se derrama para que outras pessoas também olhem e falem assim, só pode ser Deus nessa família, só pode ser Deus nesse processo, só pode ser Deus em tudo isso, porque é o que Deus está falando para Israel, não é por amor de você, mas é porque eu coloquei meu nome em vocês. E quando não houver mais nenhuma boa razão para agir com boa vontade, Ele ainda agirá. Porque ele não pode negar a si mesmo. Segundo, desde o início das Escrituras, Deus é o grande Salvador. Desde o início das Escrituras, Deus é o grande Salvador. Quando lemos esse texto de Ezequiel, e vemos Deus salvando, cuidando, prosperando, abençoando um povo imperfeito, porque Israel era cheio de falhas, como nós. Isso mostra como Deus é maravilhoso, porque isso basicamente nos traz uma revelação. E qual a revelação? Que a gente não consegue sozinho. Nós não conseguimos sozinhos. A lógica de Deus é a graça que diz, se eu não buscá-los, eles não conseguirão vir. Se eu não estender a mão para resgatá-los, eles não vão conseguir enxergar. Eles não vão conseguir enxergar. Se eu não encontrá-los, eles irão se perder sempre, o tempo todo o tempo, porque eles não conseguem se nortear sem mim. Eles não conseguem se manter em linha reta, eles irão se perder sempre. Então eu preciso buscá-los. Deus na Bíblia é sempre Salvador. Deus é o Salvador. Então, Ele tem uma boa razão para fazer isso. Tem que ter uma boa razão para Deus fazer isso. Tem que haver uma razão para que Deus venha arrumar a nossa bagunça. Tem de haver uma razão para que Deus venha nos resgatar do nosso próprio caminho errado. Tem que ter uma razão para Deus nos buscar do nosso desvio. E qual é a razão? Ele atrelou o nome dele nesse povo, que é o Ezequiel 36. Ele diz assim, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Isso é extraordinário, porque o que te mantém salvo, e o que te faz entrar no caminho, é muito mais, diz muito mais sobre Deus do que sobre você. É aquilo que Deus estava dizendo sobre nós, eu sou o seu Deus, eu chamei você pelo teu nome, eu te encontrei perdido. Como é que começa? Deus faz o Adão, então Deus é a razão. Como é que começa? Deus chama o Abrão. Lembra que eu estava dizendo que o Abrão estava lá e Abrão, Deus chama o Abrão. Como é que começa? Deus escolhe o Davi. Como é que começa? Deus escolhe o Sansão antes de nascer. Como é que começa? Então, sempre começa com Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou precisar carregar você por toda a eternidade. Porque se eu soltar, você se perde em um minuto.
Se eu soltar você, já perdeu um filho no meio de uma multidão? Parece que é assim, ó. Você virou as costas e sumiu. Isso é Deus com a gente. Se ele cochilar, se ele piscar, acabou. É por isso que a Bíblia diz, graças a Deus, que ele nem pisca e nem cochila. Porque se ele perder você de vista 1 minuto, você já pinta e borda. Se ele parar de olhar para você 1 segundo, acabou. Veja o que diz, o que Deus diz sobre Israel. Israel que eu estou dizendo PF, pessoa física. Abre aí em Deuteronômio 32, 9. A gente vai encerrar. Deuteronômio 32, 9 diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a sua herança. Jacó. Aí ele diz assim, ó. Achou-o, Deus achou Jacó. Encontrou-o numa terra deserta. Num ermo solitário. Cheio de uivos. Lembra quando Jacó teve um encontro com Deus? Ele vinha fugindo. Dias atrás eu preguei sobre isso aqui. Não foi aqui? Foi. Dias atrás. O Jacó vinha fugindo numa fuga, onde ele fez uma tramóia, passou o pai para trás, não sei o que e tal. E aí chega Deus. O Jacó não tem um tostão furado no bolso, uma moeda. Nada. E ele está ali, não sei como é, se você já teve o privilégio de andar num deserto, conhecer um deserto como turista. Calor de manhã, frio de noite. E lá está eu imagino, o Jacó batendo o queixo. Batendo o queixo, de noite. E colocando a mão dentro da blusa. Tentando se caber dentro da roupa. Sem um cobertor. E aí, esse texto é a perspectiva de Deus. Eu encontrei você numa terra solitária cheia de uivos. Eu encontrei você num ermo, eu gosto daquela versão que fala assim, num ermo solitário, cheio de uivos. Ele está ali num frio, batendo queixo, e as feras do campo rosnando, uivando em volta, e aí chega Deus. E encontra Jacó daquele jeito. Aí a Bíblia diz assim, rodeou, cuidou dele, e o guardou como a menina dos seus olhos. Porque ele é bom? O Jacó é bom? Não, porque Deus é bom. Sabe por que Deus não permitiu que a sua vida acabasse? Que, sei lá, a tua família, teu emprego, seu negócio. Não é porque você é bom, não. É porque Ele é maravilhoso. É por isso que Ele cuidou e cuida, porque o nome dEle está aí nesse negócio. Então, se a sua família for abençoada, o nome dEle vai ser glorificado. É por isso que Ele santifica o nome dEle. Santificado seja o nome do Senhor. Santificado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. E essa é a maior de todas as bênçãos. Resolve o nosso problema, cura a nossa nação, prospera a nossa vida, sara nossas feridas, tudo isso quando Deus resolve santificar o seu nome. Você não precisa tratar Deus como o gênio da lâmpada. Tem essas pessoas que dá nojo de ouvir. Que dá nojo de ouvir, dá vergonha de falar que eu sou evangélico quando eu estou diante de alguns evangélicos. Você não precisa tratar Deus como o gênio da lâmpada do Aladim. Porque o que Deus quer fazer em sua vida é muito mais do que só uma questão soteriológica. Quando Deus santifica o nome dEle, Ele está abençoando a gente. Ele está abençoando a gente. Deus cuida bem dos seus filhos. Basta se submeter à vontade dEle. Deus abençoe vocês.